Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o instrutor Christian Costa e hoje nós vamos falar sobre o recalque no processo de injeção. O recalque ele tem como objetivo compensar a contração volumétrica do material devido ao resfriamento. Se após o preenchimento e a pressurização do material na cavidade, a rosca plastificadora fosse recuada, parte do material na cavidade retornaria para dentro do cilindro. Para que isso não ocorra, é preciso manter esse material plastificado pressionado na cavidade, até que o ponto de injeção solidifique por completo, evitando assim o surgimento de bolhas e rechupes, por exemplo. Pode haver também uma redução na contração e empenamento da peça, tá? Mas para isso a gente precisa ajustar de forma correta os perfis de pressão de recalque. A pressão de recalque é a pressão que vai atuar dentro do tempo de recalque que nós vamos programar no painel da máquina injetora. Essa pressão normalmente ela é inferior à pressão de injeção, tá? De forma a não causar tensões internas residuais na peça acabada, e recomenda-se programar entre 50% e 80% da pressão real de injeção. A gente pode programar um pouco mais, um pouco menos, conforme a nossa necessidade, mas sempre inferior à pressão real de injeção. Esse valor entre 50% e 80% é um valor de referência, um valor para nós começarmos com nossa pressão de recalque e depois a gente ajusta conforme for necessário. Mas e o tempo de recalque? Como que nós vamos programar esse tempo? Esse tempo que a rosca continue mantendo essa pressão sobre o material na cavidade. Existem algumas variáveis que a gente deve levar em consideração, como material, espessura da peça, temperatura do molde. Tá? Via de regra, quanto maior a espessura da nossa peça, maior vai ser o nosso tempo de recalque. A gente precisa tomar cuidado em relação ao ponto de injeção, ao ponto de entrada do material na cavidade, pois se esse ponto se solidificar, a gente vai estar recalcando apenas os canais de alimentação. Então, isso a gente não quer recalcar canal de alimentação, a gente quer recalcar a nossa peça, a gente quer compensar a contração volumétrica da nossa peça. Tá? Então, existem... Para definir, então, esse tempo de recalque, nós podemos fazer isso de duas formas. A primeira forma é através dessa equação do tempo de recalque. Aqui eu tenho o S, que é a espessura da parede da peça. Eu posso pegar uma espessura média da minha peça. Aqui eu tenho o coeficiente de difusibilidade térmica efetiva do material. Aqui eu tenho o Tm, que é a temperatura de fusão do material, o Tw, que é a temperatura do molde, e o Ts, que é a temperatura de não fluxo, é a temperatura onde o material não consegue mais fluir dentro da cavidade. Então, todas essas variáveis aqui, com exceção da espessura, é claro, são valores tabelados, são dados tabelados que a gente encontra na literatura. Então, essa é uma maneira de a gente fazer. Cada material tem uma constante, a gente coloca aqui os valores e a gente vai ter o tempo de recalque através da equação. A outra forma, mais prática de fazer, como eu tinha dito anteriormente, tá? Eu posso fazer considerando o congelamento do meu ponto de injeção. Posso considerar
aquele momento onde não vai estar mais entrando material para dentro da cavidade. Tá? Então, aqui nesse gráfico, eu tento ilustrar isso mostrando que eu vou aumentando o meu tempo de recalque e chega um momento que, por mais que eu aumente esse tempo de recalque, o peso da minha peça ele vai estabilizar. Ó, percebo que aqui ele já estabilizou. Aqui já não tem mais um aumento do peso da minha peça. Ele já estabilizou. Então, aqui eu tenho o congelamento do meu ponto de injeção. Não está entrando mais material para dentro da cavidade. Então, esse aqui é o meu tempo de recalque. Qualquer tempo acima deste tempo, a gente vai estar recalcando o canal de injeção, o que para nós não interessa, não é viável, né? A gente vai estar só perdendo tempo. Como que eu posso montar o gráfico que a gente viu? Eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Então, eu posso montar uma tabelinha aqui posso fazer no caderno mesmo, numa folha, aí na produção, né, no chão de fábrica, no lado da máquina. Aqui eu coloquei tempos, 0,5 segundos, 1 segundo, 1 segundo e meio, 2, 2,5 e 3. Tá, como é que a gente faz aqui? A gente coloca o tempo de recalque de 0,5 segundos, injeta de 3 a 5 peças, pega essa peça, somente a peça, sem o canal de injeção, coloca numa balança com 2 casas depois da vírgula e anota o peso dela, 30,15 gramas de massa. Altero para 1 segundo o tempo de recalque, mais 3, 5 injeções, repito o processo. E assim eu vou repetindo. Vai chegar uma hora que esse tempo, que essa massa, melhor dizendo, né, vai chegar uma hora que essa massa ela vai estabilizar. Perceba que aqui em 2 segundos eu tive 30,30 gramas, em 2 segundos e meio 30,31, aumentou muito pouco, tive um ganho de massa quase que insignificante em relação a 2 segundos, e com 3 segundos não teve aumento da massa, então estabilizou o peso da minha peça. O que significa? Se eu colocar 3 segundos e meio, vai continuar com 30,31 gramas. Qualquer tempo acima de 3 segundos, eu não vou estar mais fazendo com que a minha peça ganhe massa. Eu não vou mais estar compensando contração. Eu vou estar recalcando o canal. Ah, mas aumentou a massa. Com 5 segundos de recalque aumentou a massa, mas daí eu posso estar tendo rebarba, por exemplo, na peça. Então tem que tomar cuidado. Ah, aumentou a massa, mas daqui a pouco aumentou porque está com rebarba. Daí não adianta. Tá? O que a gente quer é uma peça também sem rebarba. Então, esse método é mais simples da gente fazer do que o da equação. Tá? Porque esse daqui não requer grandes conhecimentos matemáticos, né? É montar uma tabelinha numa folha com os tempos e ir testando esses tempos. Colocar numa balança com 2 casas depois da vírgula e pesar as peças. Aqui eu coloquei de 0,5 e 0,5, mas você pode colocar de 1 em 1, de 0,1 em 0,1, conforme você achar necessário. Aqui eu coloquei de 0,5 e 0,5. Tem que cuidar para não ficar muito espaçado esses tempos, porque também daqui a pouco a gente pode ter um aumento de massa ou uma estabilização desse tempo aqui e a gente não conseguir pegar. Tá? Aqui está o material que eu consultei para fazer esse vídeo, né? A literatura que eu consultei para fazer esse vídeo. Se vocês quiserem também buscar aí outras formas de conhecimento, quiserem dar uma olhada nesses livros aí, tá? Foi esse material aí que eu usei para montar esse videozinho para vocês aí. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal, tá? E logo vou estar colocando outros vídeos aí para vocês. Se vocês tiverem alguma outra demanda também, escrevam nos comentários aí o tipo de vídeo que vocês querem que eu esteja fazendo aí, que sempre que possível eu vou estar colocando vídeos novos aqui para vocês, certo? Muito obrigado
e até a próxima.